Prezados irmãos, a partir deste momento eu vou oficializar a nossa reunião. Eu quero cumprimentar o irmão, a irmã,
o espectador que está nos assistindo com a paz do nosso Deus, a paz do seu Divino Espírito, em especial a paz do nosso Mestre Jesus, aquele que pagou o preço para que hoje pudéssemos entender e viver em paz. Também desejo que a Mãe Virgem Maria possa nos abençoar junto com a Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador, e o nosso querido e amado Santo Irmão Aldo possa estar conosco e que possamos senti-lo e aproveitar estes momentos. Meus irmãos, vamos oficializar a nossa reunião pedindo a permissão e orientação do nosso Santo Irmão Aldo, e fazemos isso orando. Para isso eu convido os meus irmãos, por gentileza, os que puderem, fiquemos em pé. Agora, com muita reverência, cabeças curvadas, olhos fechados, mãos erguidas aos céus. Pai, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Criador, rendemos graças ao Senhor e a toda a corte celestial, pois é nosso soberano, é o Senhor a quem detém todo o poder nos céus e na terra. Pai, a tua família, nós, teus filhos, nos reunimos aqui hoje neste sagrado altar, neste sagrado templo, para te adorar, para te bendizer e para nos aperfeiçoarmos em nosso ministério de filhos do Senhor. É por isso que queremos pedir, ó Pai, derrame a tua bênção, a tua unção para esta reunião, não só esta, mas todas as reuniões que estão se iniciando ou já se iniciaram. Abençoe, Pai. Também pedimos a bênção e a proteção do Senhor, Mestre Jesus. Nos ajude, esteja conosco. Também queremos pedir a unção, a proteção da nossa Santíssima Mãe, Virgem Maria. Cubra-nos com teu manto protetor. Abençoe as crianças que aqui estão, os jovens, as mamães, os papais, que possamos ser todos abençoados. E pedimos em especial à Senhora Santa Avó, ao Senhor Santo Irmão Aldo, que abençoe todos os atos dessa reunião. Que tudo aqui seja feito de acordo com a tua santa vontade e com a tua santa permissão. Também pedimos a bênção para aqueles que estão a caminho daqui, Santo Irmão Aldo. Traga-os em segurança e que possamos estar de fatos reunidos aqui com um desejo de aprender, buscando neste local tão sagrado. Na certeza, Santo Irmão Aldo, Santa Avó, Mãe Virgem Maria, que vão estar conosco, que vão nos abençoar, nós muito agradecemos a todo o reino celestial. Amém. Vamos todos juntos cantar o hino de nosso inário de número 1, Igreja Forte.
hoje eu estaria ali, a sua mão beijaria, sua bênção rogaria, meu primaz. Sorrisos eu receberia, um abraço tão amigo, palavras de um pai, lições para guardar por toda a vida. Mas o tempo não volta atrás, só as recordações permanecem. Cada vez que paro pra pensar, vejo o que mais preciso fazer para ser grato a Deus por ter te conhecido, nosso anjo protetor, que faz maravilhas em minha vida. Me ensinaste a vencer pela fé, a sorrir a cada amanhecer. Como preciso do ar e do sol, da força da natureza. Preciso do amor de Deus para ser feliz. E em ti, ó primaz, conheci a perfeita expressão da essência do amor de Deus. Tudo passa nesta vida, até os melhores momentos, até aquilo que amamos e queremos para nós eternamente. Porém, só a palavra de Deus é e será para sempre será. Amém. E esta palavra hoje fala em mim, tão forte e tão natural, porque Jesus é o meu Salvador e o santo irmão Aldo, Supremo Pastor, e os seus ensinamentos hoje nós conhecemos, semente do seu amor floresceram. Somos o povo de Deus que o profeta Aldo preparou, uma luz na escuridão, a voz de Deus presente nos corações. Avante, destemidos, bravos, fiéis. Avante, destemidos, bravos,
foi provado, Jesus suportou a traição do inimigo. Como uma ovelha imaculada, foi levado ao sacrifício. Seguiu mudo, sem nenhum gemido. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Pai. E no último momento do corpo martirizado, confiou sua mãe ao apóstolo amado. Do seu Natal à sua ressurreição, provou seu amor, realeza e humildade. Por isso festejamos nesta ocasião sua vitória com amor e santidade. Amém. Eu quero agradecer a cada irmão e irmã que aqui conosco está, que veio à reunião, que priorizou esta reunião, que priorizou a si mesmo. Em nome da Santa Avó, em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença dos irmãos, inclusive aqueles que nos visitam, estão conosco pelas primeiras vezes. Fiquem conosco. Em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, eu faço esse convite. Ouçam, participem conosco de nossas reuniões. Se possível, ouçam o programa da nossa igreja, a Hora Milagrosa. E assim vão crescer em sabedoria, em santidade. Também quero agradecer o coral, os músicos, pelas belas apresentações, o regente, os irmãos de filmagem e áudio. De uma forma geral, quero agradecer a todos e ao senhor espectador que está conosco. Irmãos, ontem meditamos em uma mensagem que estava contida em nosso boletim, que falava sobre a importância das nossas reuniões. E hoje vamos meditar na mensagem que fala sobre a união do povo apostólico neste novo ano. Eu peço aos irmãos que acompanhem comigo, por gentileza. Irmãos apostólicos, Jesus veio nos trazer a paz, o amor e a união. Foi por essas virtudes que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre lutaram para que todos nós, apostólicos, as tivéssemos em nossos corações e permanecêssemos unidos a fim de sermos vitoriosos. Em mensagem ao povo apostólico, publicado no boletim do final do ano de 2013, nosso Santo Irmão Aldo nos deixou palavras de grande valor. Ele diz assim: neste novo ano que se inicia, vamos todos lutar com fé, amor e amizade sincera e união de espírito para servirmos melhor a Igreja Apostólica. Eu, Irmão Aldo, digo a todos que dependemos do amor do povo apostólico,
dos obreiros, dos pastores, dos regentes, dos coristas, dos músicos e dos membros da igreja para continuarmos realizando a obra do Consolador e seguirmos avante com o trabalho de nossa igreja, que é uma obra de fé e caridade em benefício de milhares de almas. Entre tantas lutas e vitórias, a nossa igreja já está preparada para seguir em frente e vem demonstrando isso nos últimos anos. Portanto, peço a todos que se unam neste mesmo espírito de comunhão, fraternidade, compreensão e perdão, para que possamos continuar a nossa caminhada. Temos à nossa frente e à nossa retaguarda Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima, com todo o poder que receberam de Deus, nosso Pai, ajudando o povo apostólico e todos os que creem na mensagem de nossa igreja a serem vitoriosos a cada dia. Entretanto, eles exigem a prática da moral elevada, da boa educação, da disciplina e dependem da obediência de todos, do amor pela disciplina da Igreja Apostólica, da dedicação e do bom comportamento, para que esses santos poderosos possam protegê-los e livrá-los de todo o mal diariamente. Meditem nos conselhos registrados nos livros de Provérbios das Sagradas Escrituras, onde consta: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor e não te canses de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Eu, irmão Aldo, peço a todos os apostólicos, principalmente aos mais jovens, que procurem obedecer em tudo que a nossa igreja ensina e acatem os conselhos que tenho lhes dado, para que tenham um bom sucesso em sua vida particular, nos estudos e no trabalho neste ano novo. A luta é grande e muitos são os perigos desta vida, mas se todos obedecerem, será muito mais fácil para a Santa Vó Rosa e para mim, irmão Aldo, intercedermos pelos irmãos diante de Deus, o Pai. Se todos forem obedientes, vencerão as lutas. Os problemas que surgirem em suas vidas serão solucionados e, inclusive, grandes milagres serão realizados em nosso meio para a felicidade de todos. Com este precioso ensino de nosso santo irmão Aldo, que são tesouros espirituais para todos os que desejam vencer nesta caminhada rumo ao reino dos céus, renovemos nossa força e coragem. Unidos em um só coração, em uma só fé, continuemos firmes, perseverando com amor e dedicação, para que nenhum de nós se perca deste caminho sagrado. Que cada dia deste novo ano seja uma oportunidade de vitória espiritual, sustentada pela união fraterna e pela confiança nas promessas divinas. Se permanecermos juntos, fortalecendo uns aos outros, alcançaremos a perfeição espiritual necessária para sermos vitoriosos, felizes e abundantemente abençoados. Muito bem, irmãos, aí está a mensagem que está para nós meditarmos nesta ocasião. E é uma mensagem muito importante, irmãos. Tanto é que o nosso santo irmão Aldo sempre pedia sobre a nossa união. Mas eu queria, irmãos, meditar com cada um dos senhores, das senhoras, a como chegamos na união. Porque saber que precisamos nos unirmos para vencermos as lutas, acredito que todos saibam. Mas como chegar na união necessária que o nosso santo irmão Aldo pede? Primeiro, irmãos, é necessário que nós entendamos,
entendermos separar a vida do corpo da vida do espírito. Isso é um ponto de doutrina, irmãos, muito até que tem que ter uma sabedoria para entender. Porque nós somos formados, o nosso Deus nos formou de corpo, alma e espírito. E muitas vezes nós, com o nosso dia a dia, com o nosso lidar, nós ficamos ali trabalhando, fazendo os nossos afazeres e não paramos para analisar que a nossa verdadeira vida não é do corpo. Este corpo não vai ser eterno. A cada minuto, a cada segundo, a cada hora que se passa, o corpo vai se desfazendo, vai caminhando para o seu findar. E nós não fomos feitos para ter fim. Deus não nos criou com um limite. Ele nos criou para sermos eternos. E somos eternos, mas o nosso ser espiritual. O porquê de eu ter que entender e até analisar o meu ser espiritual? Porque a união, irmãos, que o santo irmão Aldo tanto nos pede, não é a união física, é a união espiritual dos nossos espíritos ligados a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó e a ele, santo irmão Aldo. Então, quando entendemos, paramos para analisar, compreender a nossa pessoa espiritual, vamos começar a entender quem de fato nós somos. E temos que fazer isso, irmãos, temos que crescer em santidade. Ontem eu trilhei uma mensagem que dizia um pouco sobre isso, sobre pedir sabedoria para crescermos em santidade. E é importante, irmãos, é importante porque como vamos nos unir? O que é nós nos unirmos uns aos outros? Os irmãos já pararam para pensar, o Santo Irmão Aldo tanto pedia a nossa união, mas o que é de fato eu me unir com o meu irmão? Vamos meditar um pouco sobre isso. Para que aconteça a união, primeiro tem que ser parecido. Duas formas tem que ser parecido. A exemplo, água e óleo não se misturam, porque são compostos diferentes. Luz e escuridão não se misturam. Então, para início, para que seja possível nos unirmos uns aos outros, primeiro temos que ser parecidos. E o parecido não é materialmente, porque cada um tem sua estatura, um é alto, outro é baixo, outro tem o seu modo, mas o espírito, temos que nos unir espiritualmente. E como fazemos isso? Primeiro eu tenho que saber como o meu espírito está. Eu tenho que parar, primeiro analisar se ele tem vida. Porque pode, irmãos, pode uma pessoa estar andando, falando e tudo mais, e o seu espírito não ter vida. Isso acontece. Então, primeiro eu tenho que analisar, eu tenho vida no espírito? Se eu tenho vida, eu tenho os frutos dessa vida. O irmão tem paz, tranquilidade, felicidade, não a felicidade que depende das situações. O irmão pede, vamos dizer, a postura numa situação difícil, de uma doença, de um problema financeiro. O irmão pede a postura. Tudo isso são sinais, se a minha vida do Espírito está viva ou se de fato ela nem despertou, porque ela tem que despertar. Na doutrina isso é ensinado como o batismo do Espírito Santo, que deveria
por regra, mas não acontece, mas deveria se dar antes do batismo nas águas, ou até propriamente naquele momento do batismo. O nascimento do meu ser celestial. Irmãos, nós somos, a maior semelhança que temos com Deus é a nossa parte espiritual. É o nosso espírito que tem a maior semelhança com Deus. Isso é importante nós entendermos, para nós crescermos em sabedoria e em fé e nas virtudes de Deus. Então, eu analisando em que situação se encontra o meu espírito, ali eu vou saber o que fazer dali para frente. Porque para mim me unir a Santa Avó, ao Santo Irmão, meu espírito tem que ser luz. E como eu adquiro esta luz para a minha vida? Ter luz, irmãos, é ter as virtudes de Deus. Ter luz é ser parecido com Deus, semelhante. Porque Deus é um espírito de luz. Então, como eu faço? Deus, o nosso Pai, Ele nos ensinou e nos deixou um caminho para nos tornarmos a semelhança dEle. Mas para que eu siga este caminho, irmãos, eu tenho que ser obediente. Irmãos, essa palavra parece uma palavra simples, obediência, uma palavra que ouvimos muito dos pastores, dos boletins, obediência, e às vezes não paramos para analisar. Mas, irmãos, a única forma do irmão, da irmã conseguir chegar à semelhança do nosso Pai, se tornar parecido, para que puder estar unido a Ele, só se pode unir a Deus se é parecido. Para que chegamos a eles é necessário seguir o que, irmãos? O que devemos seguir? Eu quero fazer um parêntese, nós, a Igreja Apostólica, estamos caminhando rumo ao reino dos céus. Por acaso nós sabemos como caminhar rumo ao reino dos céus, nós sozinhos? A nos tornarmos parecido com Deus, nós propriamente sabemos? Não sabemos. Então precisamos fazer o quê? Aprender. É por isso que ontem, irmãos, eu fiz um apelo voltado aos irmãos que viessem à igreja, o local em que os santos, profetas, apóstolos, a Santa Avó, o Santo Irmão de Jesus, a Mãe de Maria estão para nos ensinar a nos tornarmos mais parecidos com o nosso Pai. Temos que ser semelhante com Ele, irmãos, porque senão não vamos nos unir. Porque, como eu disse aos irmãos, para haver a união, tem que ser parecido, não se pode ser diferente, não se consegue fazer a união assim, é necessário ter semelhança. E o nosso Deus, Ele nos deu um caminho, mas nós precisamos aceitar os ensinamentos que eles nos ministram, que os santos, que os anjos nos ensinam. Então temos que obedecer. Irmãos, se não conseguirmos seguir o que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo nos pede, não vamos conseguir ser semelhantes aos santos, aos anjos. Não vamos conseguir, porque só eles sabem o caminho para chegar à santidade, para se tornar a semelhança, e nós temos que ouvi-los, temos que obedecê-los, acatá-los. Então esse é um ponto importante. Obediência. É por isso que a igreja prega tanta. Obedeçam. Não importa se é pequeno, se é grande. Obedeçam. Para que caminhe para se tornar mais parecido com o nosso Deus. Porque, irmãos, os irmãos já meditaram que para sermos de fato filhos de Deus,
Temos que carregar o DNA de Deus. Na terra, aqui, quando um filho nasce, nós sabemos a paternidade dele pelo DNA. Lá carrega as características do pai, da mãe, e as características, inclusive, do filho. Tudo está ali. Então, nós sabemos se é filho ou não, quanto mais parecido o DNA mostra. E nós temos que trazer para a nossa vida, para o nosso espírito, o DNA de Deus. O que é ter o DNA de Deus? É ter as suas virtudes. Quais são as virtudes de Deus? Começa uma base para todas as virtudes, é a paz. Porque a fé, ela não se constrói em um ambiente onde não exista a paz. Então, primeiro eu tenho que ter paz. Quem traz a paz, irmãos? De quem é as virtudes? As virtudes do bem. Quem é o que detém essas virtudes? O Espírito Santo de Deus. Ele detém as virtudes de Deus. Para que nós a tenhamos, nós temos que ser filhos de Deus. Os irmãos podem pensar, pastor, todos são filhos de Deus. Não são, não. Não são todos que são filhos de Deus. Deus é de fato o Criador de todos nós, da humanidade. Criador. Mas para eu ser um filho, eu tenho que ser parecido com o meu pai. Não é assim que sabemos que uma criancinha é filho do pai. Nós olhamos ali, olha como ele é parecido. Se não é da maneira física, é com suas atitudes. Se não é com suas atitudes, ali está as características no traço sanguíneo, que é o DNA. Sabemos que somos filhos se somos parecidos com o nosso pai. São todos que são parecidos com Deus? São todos que têm semelhança com Deus? Deus faz maldade? Deus tira vidas? Deus destrói as coisas? Não. Nunca destruiu nada. Nunca tirou uma vida. E eu quero fazer outro parêntese, porque nas Sagradas Escrituras há relatos lá escritos. Deus destruiu uma cidade, Deus amaldiçoou. Através da revelação da Santa Avó e do Santo Irmão, entendemos que Deus nunca destruiu nada. Deus nunca tirou uma vida, Deus nunca amaldiçoou ninguém. Deus só tem o que é bom. São todos que têm só o que é bom? Não são. Consequentemente, não são todos que são filhos de Deus. E nós estamos aqui, irmãos, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, a Santa Avó escolheu o Santo Irmão Aldo, Deus escolheu, irmãos. Isso não é palavra do pastor, isso é palavra que está registrada. Vós não fostes chamados, vós fostes escolhidos. Santa Avó escolheu cada um de nós para quê? Para nos tornarmos semelhantes a Deus, semelhantes a Santa Avó, semelhantes ao Santo Irmão Aldo, para sermos de fato filhos de Deus, irmãos. Temos que ser filhos de Deus. Por que temos que ser? Porque Deus só divide a sua glória, só divide o que é dele com os filhos dele. Ele não divide as suas virtudes, os seus dons com aqueles que não são filhos dele. Eles só dividem as suas virtudes, os seus dons, as suas bênçãos com os filhos.
E é por isso que eu tenho que obedecer o que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo nos ensina, para trilharmos um caminho em que nos tornamos parecidos com os santos, com os anjos. Somos chamados a ser isto aqui, sermos santos. A Santa Avó, o Santo Irmão Aldo nos constituiu, nos ensinou, nos forma para sermos santos na terra. Nós sabemos como se faz? Não sabemos, é por isso que precisamos acatar o que o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó nos ensina. É por isso que eu tenho que clamar ao Santo Irmão Aldo para que no meu espírito eu possa ter a característica, a semelhança que inclusive Deus tem da obediência, para que eu possa seguir o que o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó ensina, para que eu possa caminhar os degraus da santidade e cada vez se tornar mais parecido com o nosso Pai. E eu sendo, irmãos, um filho legítimo, eu tendo a semelhança, eu tendo o DNA de Deus dentro de mim, eu vou poder usufruir de tudo o que Ele tem. Muitas vezes temos dificuldade em perdoar, em amar, em ter coragem. Tudo isso, irmãos, são características do Espírito de Deus. Tudo que é bom é característica do Espírito de Deus. A fé, o amor para com a obra, sermos pessoas boas, respeitarmos o nosso irmão, sermos compreensíveis uns com os outros, termos longanimidade. Irmãos, nos dias de hoje nós temos que pedir longanimidade. Os irmãos sabem o que é longanimidade? Longanimidade é conseguir suportar, no meio de uma situação adversa, onde há problemas, situações difíceis, onde, vamos dizer, há um caos, dentro de mim eu me manter em paz, em tranquilidade. Eu ser longânimo, firme. A Mãe de Maria foi um exemplo claro disso. Eu tenho que suplicar essas virtudes, eu tenho que cada dia mais ter mais características com Deus, eu tenho que ser de fato filho dele, porque só assim eu vou conseguir ser semelhante a ele, me unir a ele e conseguir unir uns aos outros. Irmãos, para que haja a união entre todos nós, tem que ter pensamentos iguais. É fácil ter todos nós os pensamentos iguais? Os irmãos podem pensar, pastor, não dá. Porque eu penso de uma forma, o meu irmão pensa de outra, eu gosto de verde, ele gosta de amarelo. Mas não é esse pensamento. Todos nós temos que ter os pensamentos que são as virtudes de Deus. Todos nós temos que ter o pensamento de respeitar o nosso semelhante. Irmãos, isso é uma coisa que carece na humanidade e às vezes até na igreja. Muitas vezes não respeitamos o direito do meu próximo. Irmãos, Deus que criou, que formou a nós, Ele nos respeita. Se um filho dele decide caminhar no caminho errado, na direção oposta, ele não amarra ali, força, não, você não. Ele deixa, ele respeita. Por que nós não vamos respeitar o nosso irmão? Às vezes meu irmão faz uma coisa diferente que não me agrada, só por conta disso eu não vou respeitar, é o direito dele. Eu tenho que respeitar o meu semelhante. Não posso apontar o dedo, está errado, aquele está certo. Não. Essa não é minha função, essa é a função de Deus, da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo. Eles têm o poder de julgar, nós não. É por isso que nós temos que nos tornar parecido com o nosso Pai, para que nós conseguimos entender o nosso semelhante. E então compreendermos uns aos outros.
E aí vamos ser misericordiosos, porque a misericórdia também é uma virtude, uma característica de Deus. Então eu vou ser misericordioso com meu irmão. Talvez ele vai ser injusto comigo, mas eu vou saber ver ele. Eu vou saber entender, porque eu vou ter o olhar do santo irmão Aldo. Qual é o olhar do santo irmão Aldo? Como o santo irmão Aldo nos olhava? Nos julgando? Na hora de passar na fila, como ele era? Será que ele ficava pensando, esse aí só faz coisas erradas? Não era assim. Com amor, acolhia, trazia para perto. É assim, temos que ter esse olhar de misericórdia. Irmãos, temos que ter essa clareza, é por isso que na reunião de ontem eu falei, peçam sabedoria, para que nós entendamos uns aos outros. Porque, irmãos, uma pessoa que me faz o mal, ela não está próxima da Santa Avó, ela não está próxima do Santo Irmão Aldo, ela não está sendo parecida com o nosso Pai, porque Deus não faz o mal. Então eu tenho que saber olhar, ver com misericórdia, talvez aquela pessoa está rodeada de espíritos ruins, que como eu disse ontem, ficam falando, e a pessoa às vezes vai dar um ouvido naqueles pensamentos ruins, e vai praticando atos ruins. Eu tenho que ter a compreensão para com meu irmão, eu tenho que ser manso. Não posso ser uma pessoa revoltada, brava, qualquer coisa que me falou eu já fico estressado. Isso não é característica de Deus. Qualquer coisinha falou ali eu já não gostei, fico bravo, vira a cara. Tenho que ser manso, eu tenho que ser humilde. Humilde para quê, irmãos? Para num momento que alguém falar uma palavra dura, num momento às vezes até de uma pregação que o pastor até exortar, falar duro, irmão, você está errando, esse ponto está errado. Eu ser humilde e falar, poxa vida, eu estou errado, eu tenho que melhorar. Eu tenho que ser humilde, porque senão, irmãos, eu não vou conseguir caminhar, crescer, porque se toda vez as mensagens, irmãos, é bem verdade que nós queremos de ouvir uma palavra leve, tranquilo, uma reunião bonita, e é importante ter reuniões assim. Mas o santo irmão Aldo, nos seus boletins, nós aprendemos com ele, irmãos, ele era enfático, incisivo, ele falava, nós temos que melhorar aqui, não estão me escutando, não estão me obedecendo, eu mandei pedir, quando ele mandava em boletim falando, eu pedi para organizarem os seus trajes, eu pedi para seguirem mais a disciplina, e não estão me ouvindo. Para mim ouvir isso, eu tenho que ser humilde, para mim melhorar, eu tenho que falar, santo irmão Aldo, eu não melhorei. Eu não estou conseguindo acatar o que o Senhor pede. Eu tenho que ser humilde, porque eu posso correr o risco de ficar aqui, passar a minha vida na igreja, vir em todas as reuniões e permanecer o meu espírito pequeno. Eu não disse no início que nós temos que saber se nós despertamos o nosso espírito, se ele nasceu. Se ele nasceu, ele tem que crescer, ele tem que se desenvolver, ele tem que ficar maduro. E isso se alcança adquirindo as qualidades de Deus, e a humildade é uma qualidade fundamental. Porque muitas vezes eu vou ter que ouvir uma palavra firme, muitas vezes o santo irmão Aldo vai falar diretamente comigo, vai falar, meu filho, minha filha, você está errado. Não é aí, esse caminho não é certo. E eu vou ter que ser humilde para acatar, porque senão eu posso desprezar. Irmãos, no ministério de Jesus, ele sempre buscou salvar. Sempre. Nosso mestre Jesus sempre buscava salvar. Até aqueles que eram hipócritas, que se diziam fariseus, ele falava, e falava firme, vocês são hipócritas. Ele falava isso para que aquelas pessoas se perdessem? Não. Ele falava para que
com a esperança de que aquelas pessoas que eram de fato hipócritas, porque não falavam o que não faziam, ele esperava que eles reconhecessem, fossem humildes. Eu estou sendo falso. Eu falo uma coisa e não faço. Eu digo que sou religioso e não sou. Eu digo que sou apostólico e não sou. Jesus foi firme e ele não teve a intenção de afastar aqueles fariseus, sacerdotes, mas ele tinha, a todo momento ele queria salvar, então ele falava firme. Mas foram todos que aceitaram? Não, porque não eram humildes. Eu tenho que ser humilde, irmãos, porque senão eu não vou ouvir o que a Santa Avó pede. O que ela pede é para nos tornarmos semelhante a Deus. Nos tornando semelhante, vamos gozar das virtudes de Deus. Então vamos saber perdoar o nosso semelhante. Então vamos saber ser justos no nosso trabalho, no nosso lidar. Temos que ser justos. Irmãos, a justiça é uma característica intrínseca de Deus. Em hipótese alguma, eu posso ser injusto. Eu pergunto, ao irmão, espectador, é justo eu descer nas águas do batismo, fazer um voto, prometer, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, eu vou te seguir, eu vou te obedecer, eu vou aceitar seus ensinamentos, sua disciplina, sua doutrina, e eu fazer ao contrário, eu estou sendo justo? Se eu não consigo ser justo, eu deixo de ter uma característica com Deus. E, irmãos, é interessante que quando deixamos de ter uma característica com Deus, automaticamente temos uma característica com o inimigo dele. Porque senão, é uma matemática, irmãos. Se não sou justo, não tem um meio termo. Se eu não sou justo, eu sou injusto. E quem é injusto? Quem é o pai da injustiça? Se eu não sou verdadeiro, eu sou mentiroso. Se eu não sou fiel, eu sou infiel. Quem é o pai das virtudes do mal? Que nem se pode dizer virtude. Quem foi que criou a infidelidade, a mentira? Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu estou caminhando, me tornando parecido com o inimigo de Deus. Às vezes eu estou fazendo coisa que ele faz, às vezes eu estou mentindo. Às vezes eu estou sendo injusto. Às vezes eu não estou perdoando. Eu tenho que tomar cuidado, irmãos. Eu tenho que clamar, eu tenho que pedir, Santo Irmão Aldo, eu tenho que ser humilde. Santo Irmão Aldo, eu não estou sendo humilde. O pastor fala de um ponto que eu estou errando e eu não consigo aceitar. Eu acho que é besteira, eu acho que aquele pastor não é bom. Me ajuda a ser humilde para mim aceitar o que o Senhor pede. Tem que pedir, irmãos, ser humilde, tem que rasgar o coração para Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, porque, irmãos, a minha vida, a sua vida, está em jogo. As nossas vidas estão em jogo. Não é uma besteira que está em jogo, é a nossa vida, a nossa alma, irmãos, é eterna. Ou vamos passar eternamente ao lado do nosso Pai, gozando das virtudes, ou vamos passar longe de Deus, sofrendo eternamente. Pare um pouquinho, irmãos, e pense. A sua vida está em jogo e muitas vezes o irmão deixa de vir à igreja por capricho. Muitas vezes irmãos, como eu disse aqui, é o local em que há santos, mestres que vêm nos ensinar. Mas eu tenho que vir aprender. E se eu estou aqui, eu tenho que ter o desejo de aprender. Eu tenho que respeitar esse lugar. Irmãos,
os nossos santos, eles querem nos ensinar. A reunião em si, ela é o resultado. Se eu tive uma semana inteira de desobediência, fazendo tudo que a Santa Avó não ensina, fazendo tudo ao contrário, eu vou chegar aqui, irmãos, eu não vou conseguir aprender nada. Não vou. Porque aqui é um resultado, irmãos. Então, se eu errei a semana, eu tenho que chegar aqui e pedir para o Santo Irmão Aldo para mim me arrepender. Eu tenho que me arrepender. Santo Irmão Aldo, me perdoa. E me dá força para mim me levantar e começar a trilhar o caminho de me tornar a semelhança de Deus. É assim, irmãos, que nos unimos uns aos outros. Cada um de nós temos que carregar as virtudes, é assim. Se eu respeito, se eu tenho a virtude do respeito, do amor, do perdão, e o meu irmão também tem, nós vamos conseguir ser unidos, os nossos pensamentos vão ser iguais, eu não vou pensar em julgar o meu irmão, eu vou pensar em perdoar. Eu vou pensar em como Deus age. É assim que nos unimos. É assim que vamos avante, é assim que vamos vencer, irmãos. Mas eu tenho que ser igual ao nosso Pai. Eu tenho que ser de fato um filho. Eu tenho que carregar as características do meu Pai, do nosso Pai. Ele mente? Não. Ele é injusto? Não. Ele pratica alguma maldade? Não. Ele só faz o que é bom. E eu tenho que fazer o que é bom. Como eu consigo me tornar a semelhança do meu Pai? Obedecendo. Não tem outra forma. Não tem. Se o irmão, a irmã não tomar a decisão hoje, Santo Irmão Aldo, me ajuda a obedecer. Me ajuda a seguir o que o Senhor pede. Se não tomar a decisão hoje, irmãos, não vai conseguir se tornar semelhante ao nosso Deus. E não se tornando semelhante a Deus, vai se tornar parecido, como eu disse já, ao inimigo de Deus. Então, irmãos, vamos todos juntos, como uma só família, porque somos uma família. Vamos seguir o que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo ensina. Todo boletim traz um ensinamento. Neste boletim fala muito sobre obedecer a disciplina, a doutrina. Que neste ano, irmãos, possamos ter esse objetivo em nossa mente, nos tornar semelhantes ao nosso Pai e termos as virtudes dele, sermos temperantes, moderados. Santa Avó sempre ensinava, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temos que ter um equilíbrio moderado. Temos que buscar as características de Deus e nos tornar parecidos com o nosso Pai. Só assim vamos conseguir estar unidos ao Pai e nos unirmos aos demais, uns aos outros. Então, vamos pedir. Não conseguimos sozinho. Não vamos conseguir. O Santo Irmão Aldo foi um exemplo de humildade, irmãos. Durante todo o seu ministério, quantas vezes ele nos pediu ajuda. Os boletins de oferta exemplificam muito bem isso. O Santo Irmão Aldo falava: me ajudem a carregar esta obra, me ajudem, esta obra não é só minha, eu preciso de vocês. Um profeta, irmãos, pedindo a sua ajuda, e nós não vamos pedir ajuda? Nós somos maiores, melhores? Temos que ser humildes.
E como Santo Irmão Aldo pregou, entendermos que precisamos uns dos outros. Santo Irmão Aldo não carregou a obra sozinha, ele pedia ajuda de cada um de nós. Eu preciso que vocês obedeçam, eu preciso que vocês sigam os meus ensinos. Ele sempre esteve pedindo e ainda está pedindo, porque ele é humilde, porque ele era manso e humilde de coração, e ainda é. E ele nos pede para que seguimos os seus conselhos. E há ensino para tudo, irmãos, para tudo. Há ensino como trabalhar, há ensino como se relacionar, ensino para tudo. Se eu não estou fazendo, é porque eu não quero. Toma cuidado, porque talvez você vai semear uma semente que no futuro não vai querer colher. Uma semente amarga. E Deus é justo. Sempre foi, sempre vai ser. Então plante sementes boas. Sementes são atitudes, que as suas atitudes reflitam o nosso Pai, o nosso Santo Irmão Aldo, a Santa Avó. Reflitam a Jesus. Sejam humildes, sejam mansos, não sejam bravos. Sejam pacientes uns com os outros. Sejamos perdoadores, sejamos corajosos, porque tem que ser corajoso. Corajoso para obedecer, porque muitas vezes, inclusive, isso é um ponto mais para os jovens, às vezes um jovem fala, eu vou obedecer, aí ele coloca a camisa dele dentro da calça, ele arruma o cabelo dele, aí ele se deixa tudo preparado, aí o amigo dele vai lá e zoa ele. Ei, se eu não for corajoso, eu vou abandonar, vou ficar com medo. Não. Irmãos, de quem mais é importante a fala de um amigo, de uma pessoa, do Santo Irmão Aldo? Do Santo Irmão Aldo. Temos que ser corajosos, firmes, fiéis. Eu tenho que cumprir com o meu dever de obreiro, de pregador, de músico, de corista. Meu dever de membro, eu tenho que vir à igreja. É um dever do Filho de Deus. É um dever. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser justo. Eu não posso sentar nesses bancos e cantar o que eu não vivo. Eu não posso sentar naqueles bancos, tocar o que eu não vivo. Eu não posso vir à igreja, dizer que sou apostólico, se eu não vivo. Sejamos justos, irmãos. E plantemos sementes boas, para que possamos, no final da vida, colher boas sementes e sermos de fato filhos de Deus. Irmãos, o nosso Pai é dono de tudo que é bom. Ele criou tudo que é bom. E nós temos por herança o direito de gozar disto. Mas para isso eu tenho que ser um filho. Eu tenho que ser, e filho é aquele que parece, que tem características com o Pai. Eu tenho que ter o DNA do nosso Pai, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Amém. Vamos ouvir um hino através do coral com o título Tuas Obras Falam.
Muito bem, irmãos. Quero agradecer novamente a todos os irmãos que tornaram possível que esta reunião pudesse ser realizada. Vamos finalizar a nossa reunião falando com a Santa Avó, falando com o Santo Irmão Aldo, falando com Jesus o que nós temos para pedir e até para agradecer. Eu convido os meus irmãos, por gentileza, que fiquemos em pé. Muito bem, cabeças curvadas, olhos fechados, mãos erguidas aos céus. Vamos orar. Santo Irmão Aldo, nosso Pai, nosso profeta, aquele que nos tirou do mundo, que nos deu um local, um aprisco, nos deu uma função, nos acolheu e hoje temos um lar. Graças ao Senhor, porque o Senhor foi e é de fato a semelhança do nosso Pai Criador. O Senhor não deixou dúvida de que era e é a semelhança de Deus, nosso Pai. Santo Irmão Aldo, queremos pedir ao Senhor que queremos, como o Senhor, que as nossas obras falem, que nós deixamos como de uma forma que não se pode duvidar, de que somos de fato teus filhos, pertencemos a esta igreja, somos da Igreja Apostólica do Senhor e da Santa Avó Rosa. Nos ajude, Santo Irmão Aldo, porque sozinhos não conseguimos. Precisamos que o Senhor esteja ao nosso lado, nos dando sabedoria, nos dando inspiração, nos dando coragem para vencermos as lutas, porque o inimigo é pertinaz, ele é maldoso e ele tenta a todo instante. Mas se estivermos o Senhor e a Santa Avó ao nosso lado, jamais cairemos e seremos sempre filhos honrados. Mãe Virgem Maria, Santíssima Mãe, cuida de todos nós. Em especial, Santíssima Mãe, cuide dos pais, dê sabedoria àqueles que têm um ministério de pai e de mãe, porque eles têm um dever sagrado de criar santos para o reino de Deus. É este o voto que fazem na consagração de uma criança, devolver aquela alma ao Pai. Então dê sabedoria a eles, para que jamais ele ensine seus filhos a ser desobediente, a caminhar no caminho que o Santo Irmão Aldo nunca ensinou, mas que eles ensinem os seus filhos a caminhar no caminho da justiça, serem verdadeiros e honrarem os votos que fazem ou farão ainda, de serem filhos verdadeiros do reino de Deus. Ajude eles, Mãe Virgem Maria, porque é uma missão que muitas vezes requer muita dedicação e muito empenho. Mestre Jesus, pedimos ao Senhor a tua bênção. Queremos ser como o Senhor, Mestre, porque o Senhor é e foi o verdadeiro Filho de Deus. Nos ajude, Mestre, porque também queremos ser filhos de Deus. Não queremos ficar neste mundo tão cruel e termos semelhança com o inimigo de nossas almas. Queremos ser parecidos com o Senhor, Mestre. Sermos bondosos, perdoadores, sermos justos, sermos fiéis. Nos ajude, Mestre, porque vamos ter desafios, mas com o Senhor ao nosso lado vamos vencer a todos eles. Pai, nosso Criador, nós te adoramos e te rendemos graça, porque o Senhor foi e é o verdadeiro Pai, aquele que ama, aquele que cuida e aquele que exorta os filhos quando necessário. Pai, nos ajude a ser humilde para escutar os que o Senhor tem ensinado a nós, para sermos filhos bons, não os filhos ruins, desobedientes, que não obedecem, filhos que não seguem, mas nos ajude a ser filhos bons. Também peço, Pai, que abençoe a nossa igreja, nos ajude a cada dia nos unirmos mais nas virtudes do Senhor, que todos nós possamos ter em nossos pensamentos o pensamento do perdão, do amor, da longanimidade, da paciência, da mansidão. Nos ajude a ter as características com o Senhor e abençoe de forma geral a Igreja Apostólica, o Conselho Deliberativo e abençoe também essa humanidade tão carente de amor e de paz.
porque ainda temos que pisar nesse terreno sujo, Pai. Ainda temos que ver coisas que não gostaríamos de ver e ouvir o que não gostaríamos. Então cuide, tenha misericórdia, Pai. Santo irmão Aldo, me dirijo novamente ao Senhor. Os meus irmãos, Santo irmão Aldo, escreveram ao Senhor pedindo ajuda, porque sabem que o Senhor tem o poder de resolver qualquer situação. Dê sabedoria a eles, irmão Aldo, que eles possam ter a firmeza que o Senhor já sabe do que eles pediram e que eles possam ter a fé que o Senhor vai ajudá-los. Meu irmão, minha irmã, aceita a bênção de Deus e do seu Divino Espírito. Aceita a bênção do seu Filho Jesus. Aceitam a unção, a proteção, o amparo da nossa Santíssima Mãe Virgem Maria, a proteção e toda a inspiração do nosso Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, e aceitem um abraço que o Santo Irmão Aldo veio dar nos seus filhos. Amém.